Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje ensino a confeccionar esse casaco em crochê. É um casaco bem fácil de ser confeccionado. Antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e, claro, se você gostar da aula, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe o like. Para trabalhar o casaco, eu fiz a peça da aula no tamanho M, eu usei o fio doce, 800 gramas no total. Agulha para crochê, número 5. Outra sugestão bem bacana que eu trago para vocês é o Classic Pull. Eu vou usar 4 novelos também, os 800 gramas, como eu usei no doce. Esse daqui eu gostei bastante também, o Classic Pull, porque é um fio que vem com os 200 gramas, então rende super bem. O doce, com toda a sua beleza desse mesclado, também fica bem bacana. Eu vou deixar essas numerações também aí embaixo no box, na descrição do vídeo, no box de informações, porque assim vocês conseguem fazer tanto no tamanho desejado, de acordo com a tabela de tamanhos, a referência dos fios e as medidas. Tanto um quanto o outro, usei a agulha número 5. Todos esses materiais, toda a coleção de inverno, você encontra na loja Mega Armarinho, que eu sempre indico aqui para vocês. O Mega Armarinho é uma loja que entrega com rapidez e segurança em todo o Brasil. Também vou deixar aí na descrição e aqui em cima no vídeo o link da loja para que depois da aula você dê uma conferida em todas essas novidades. E agora sim, vamos começar a aula. Inicio o casaco fazendo um cordão com 66 correntinhas. Depois de trabalhar as 66 correntes, pulo 1, 2, 3 e a partir da quarta correntinha de base, eu trabalho um ponto alto para cada ponto. Pulo 1, 2, 3, na quarta corrente, começo a trabalhar o meu primeiro ponto e dessa forma eu sigo. Em cada correntinha, faço um ponto alto até chegar ao final da carreira, onde ficaremos com 66 pontos no total. Cheguei ao final da carreira, tenho 66 pontos. Viro o meu trabalho, vamos trabalhar toda a base em carreiras de vai e vem, que ficam lateralmente trabalhadas, ou seja, o ponto vai ficar deitado na base do casaco. Uma carreira em ponto alto, uma carreira em ponto cruzado. Na parte da frente, tanto de um lado quanto do outro, 18 carreiras no total. Depois que eu terminei a primeira carreira em pontos altos, eu começo a próxima. Eu passo a agulha no primeiro ponto para fazer o meu ponto de borda, fecho e faço 2 correntes. Sempre vamos começar a carreira do ponto cruzado dessa forma. Para fazer o ponto cruzado, eu pulo um ponto de base, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Volto naquele ponto que eu havia pulado e faço um ponto alto. Já cruzei o primeiro ponto, eu uso 2 pontos para cada cruzado. Sempre pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Laçada na agulha, aqui pela frente, eu busco a laçada e faço o meu ponto alto. Já cruzei o segundo ponto. E dessa forma, eu trabalho fazendo os pontos cruzados
até chegar ao final da carreira, onde sobra um ponto que faremos o ponto de borda lá do final, sempre um ponto alto no começo, um ponto alto no final e por toda a base da carreira fazendo os cruzados. Cheguei no final da carreira e, como eu disse, eu sempre tenho um ponto de sobra, que é o ponto de borda. Trabalho um ponto alto. Viro o meu trabalho. Eu sempre olho na carreira anterior. Fiz a carreira em pontos cruzados, agora eu faço a carreira em pontos altos. Passo a agulha no primeiro ponto, busco a laçada. Fecho as duas e faço duas correntinhas. E depois trabalho um ponto alto para cada ponto de base, até chegar ao final da carreira. Chegando ao final da carreira, eu viro meu trabalho e volto trabalhando uma carreira em pontos cruzados. Depois uma em ponto alto, uma em ponto cruzado, uma em ponto alto, uma em ponto cruzado, alternando dessa forma até completar 18 carreiras no total, sempre mantendo a mesma quantidade de pontos e a mesma sequência das carreiras, uma em ponto alto, uma em ponto cruzado. Completei as 18 carreiras, agora eu já vou fazer a divisão da primeira cava. Então, eu venho, começo da mesma forma, fazendo o ponto de borda, fecho as duas laçadas e duas correntes. Depois disso, eu vou pular 12 pontos cruzados. Faço, depois das duas correntinhas do ponto de borda, eu faço mais 24. Então, 3, 4, 5... até completar as 24. Por quê? Eu conto como cruzado os dois pontos, o que eu cruzei para um lado e para o outro. Então, eu conto também duas correntinhas para cada cruzado. Como vamos pular 12 cruzados, eu dobro isso, contando os dois pontos por cruzado, tenho 24 correntinhas depois das duas do ponto de borda. Eu vou fazer as 24 e volto para dar continuidade na carreira, já deixando essa parte da cava. Fiz as 24 correntinhas e agora eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No cruzado número 13, eu volto a trabalhar em pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base, porque essa carreira é a carreira fechada, toda em pontos altos. E dessa forma eu sigo até chegar ao final da carreira. Chegando ao final da carreira, eu volto trabalhando os pontos cruzados. E depois, essa parte aqui em cima, que é a parte que fica como abertura da cava, eu também vou dar continuidade na carreira, chegando lá até o final, para depois continuarmos a parte das costas. Bem, depois da divisão, então, da cava, agora eu voltei trabalhando em pontos cruzados. Aqui, sobre as correntinhas, eu vou trabalhar como se eu tivesse trabalhando normalmente numa carreira, ou seja, eu pulo uma correntinha, as correntinhas vão ficar de costas para mim, porque eu fiz lá do outro lado, pulo uma correntinha, venho na próxima. Faço ponto alto, volto nesse ponto na correntinha que eu havia pulado e cruzo o meu ponto. Tenho aqui o meu primeiro cruzado, e assim eu repito até chegar lá no final. Como eu tenho as 24 correntes e eu uso duas correntinhas para fazer cada cruzado, chegando aqui ao final da abertura da cava, teremos os 12 cruzados.
faço o ponto de borda no final, como faço em todas as carreiras do cruzado, e depois disso volto trabalhando em pontos altos, até completar toda a base das costas. Nas costas, 23 carreiras no total, da mesma forma que já trabalhamos a parte da frente, fazendo uma carreira fechada, toda em pontos altos, e uma carreira vazada, trabalhando os pontos cruzados. Uma em ponto alto, uma em ponto cruzado, uma em ponto alto, uma em ponto cruzado, e assim até completar as 23 carreiras. Já finalizei as 23 carreiras da parte das costas. Agora, eu vou repetir o mesmo processo que eu já fiz na outra cava. Faço ponto de borda, fecho 2 correntinhas. Faço 24 correntes, pulo os 12 cruzados e a partir do cruzado de número 13, começo a trabalhar em pontos altos. Depois volto, olha só. Fiz as correntinhas e trabalhei em pontos altos. Voltei trabalhando os cruzados e fiz os cruzados sobre a correntinha de base, sobre as 24 correntinhas. Terminei com o ponto de borda e depois eu continuo fazendo a parte, o que vai ser a parte da frente, aqui depois das costas, fazendo as 18 carreiras de vai e vem, uma carreira fechada e uma carreira em ponto cruzado, alternando até completar as 18. Bem, pessoal, já cheguei ao final da segunda parte da frente, base finalizada, e já aproveitei para confeccionar uma das mangas e mostrar para vocês. A segunda manga faremos juntos. Então, aqui, como vocês estão vendo, eu ainda tenho uma abertura. E aqui, do outro lado, a manga já finalizada. Agora, daremos continuidade fazendo a confecção da segunda manga. Iniciando a parte da manga, eu tenho aqui a abertura da cava, o ponto lateral da carreira, que forma a carreira aqui na parte central, de um lado, e do outro, eu tenho os pontos cruzados. Aqui nessa parte, onde eu tenho esse ponto que fica lateral aqui, ó, fica deitadinho, eu passo a agulha, prendo, fazendo um ponto baixo. Faço mais 2 correntinhas e aqui eu já conto como um ponto alto. Depois disso, eu faço mais um ponto sobre esse ponto. E começo a trabalhar fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até dar a volta em toda a carreira. Depois que eu circular toda a carreira, fazendo um ponto para cada ponto de base, ali naquela parte central eu fiquei com os 2 pontos, e aqui um ponto para cada ponto, ficando com 2 pontos em cada cruzado que eu tenho ao longo da carreira. Chegando aqui, nessa parte de cima, eu também tenho um ponto que faz a ligação da parte da frente com a parte das costas. Aqui eu volto para trabalhar essa parte junto com vocês, onde também faremos 2 pontos e depois daremos continuidade ao restante da carreira. Continuei trabalhando um ponto alto para cada e cheguei aqui na parte de cima. Aqui será feita a costura do ombro e aqui eu tenho aquele ponto que fica também lateralmente, ligando uma parte e outra. Aqui eu faço 2 pontos altos. Sigo
descendo agora essa lateral da cava, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá na parte de baixo. Eu já venho aqui no ponto do cruzado, né? Esqueço esses pontos aqui, que são os pontos de borda, depois eu venho com ele na parte da costura e sigo fazendo um ponto para cada ponto de base, até chegar lá na parte de baixo. Então, novamente, subir, eu só não faço o ponto de borda desse lado e o ponto de borda do outro. Eu faço 2 pontos na parte central, onde eu tenho aquelas correntinhas de ligação que eu contei como um ponto. E sigo até chegar lá na parte de baixo. Cheguei ao final da carreira, venho e fecho com ponto baixíssimo. Subo as 3 correntinhas, agora eu vou trabalhar a carreira em pontos cruzados. Subo as 3 correntes, volto no ponto anterior e cruzo o ponto. E depois eu sigo repetindo o mesmo processo, trabalhando toda a carreira em pontos cruzados. Ficaremos com 26 cruzados em volta de toda a carreira. Por quê? Eu tenho 24 pontos desse lado, 24 desse. Então, ficaremos com 12 cruzados de cada lado, 24. E temos 2 pontos aqui desse lado e 2 pontos que fizemos também lá do outro lado, em cima do ponto que fica na ligação entre as partes. Teremos, então, mais um cruzado desse lado e um cruzado aqui embaixo da cava. 26 cruzados no total. Finalizei a carreira dos pontos cruzados. Tenho 26 cruzados no total. Agora, faremos uma carreira toda em ponto alto, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Subo as 3 correntinhas e faço um ponto alto em cada. Essa é a segunda carreira da manga. Com a carreira em ponto alto, ficaremos com 3 carreiras no total. A cada 3 carreiras, ou seja, na 4ª carreira de base, faremos uma diminuição, ficando com um cruzado a menos a cada diminuição. Então, faço as 3 carreiras com a mesma quantidade de pontos, depois, na 4ª carreira, faremos a diminuição para diminuir um cruzado. Ficaremos no total com 25 cruzados. Depois, faço 3 carreiras novamente, uma em ponto cruzado, faço uma em ponto alto, uma em cruzado e uma em alto, essas 3 na sequência, e na 4ª carreira, que é a carreira de cruzado novamente, diminuo mais um cruzado, aí ficaremos com 24. E assim de 3 em 3 carreiras, até completar toda a manga. Eu vou trabalhar a carreira em pontos altos e depois eu volto para fazer essa diminuição. Já trabalhei toda a volta, agora vamos para a carreira das diminuições. Uma carreira em ponto alto, uma em cruzado, uma em ponto alto. Na 4ª carreira, sempre teremos diminuições. Vocês vão ver que eu coloquei um marcador aqui do outro lado da carreira. Não precisa ser exatamente dividido certinho, mas que ele fique com uma diminuição aqui na parte onde faremos a costura do ombro e uma diminuição lá embaixo no início da carreira, onde temos a cava. Como que eu começo a trabalhar essa diminuição? Faço o seguinte.
Aqui na minha carreira, eu vou subir as 3 correntinhas para fazer o primeiro cruzado. O que eu tenho que fazer aqui de diferente? Ao invés de pegar aqui no ponto anterior, eu venho mais um pontinho para trás. Aqui eu pulei um ponto, então já tenho um ponto a menos na carreira. Faço meu cruzado igualzinho, só fiquei com aquele ponto ali no meio. E agora eu continuo a carreira, fazendo os meus cruzados. Uso 2 pontos para formar um cruzado. E eu venho trabalhando dessa forma até chegar lá na parte onde eu tenho ali a abertura do ombro. Tenho as 2 partes, parte da frente, parte de trás e a abertura. E a manga saindo aqui. Coloquei o marcador para me ajudar, porque quando eu chegar próximo aqui, eu paro e volto mostrando a outra diminuição, onde vamos pular mais um ponto. Já pulamos um no início, então já tem um ponto a menos. Quando eu chegar aqui, eu diminuir mais um ponto, teremos 2 pontos a menos. Então, quando trabalharmos depois uma carreira em ponto alto, uma carreira em cruzado e uma carreira em ponto alto, na próxima carreira faremos a nova diminuição. Aqui como ficaremos? Estamos na carreira da diminuição, ficaremos com 2 pontos a menos, um cruzado a menos. Tínhamos 26. Ficaremos nessa carreira, essa que estamos iniciando, com 25 cruzados. Quando chegar no marcador, eu volto para outra diminuição. Vamos para a diminuição do segundo ponto. Mais ou menos aqui no marcador, bem ali na direção da costura do ombro, eu venho, pulo 2 pontos. O normal seria eu pular só um ponto e voltar no que eu havia pulado. Mas aqui eu faço o seguinte, eu pulo 1, 2, venho no terceiro. E volto lá naquele primeiro que eu pulei, fica aquele do meio sem fazer, igual fizemos lá no início. Pulei mais um ponto. Notem que a gente nem nota que pulamos o ponto, ele fica bem certinho, a diminuição. E depois eu sigo fazendo os cruzados até chegar ao final. Como eu tenho 2 pontos a menos, eu fico com um cruzado a menos. Eu tenho 2 pontos para cada cruzado. Diminuindo os 2 pontos, um cruzado a menos, ficando com 25 cruzados. Eu vou trabalhar dessa forma, fazendo agora uma carreira em ponto alto, depois da carreira das diminuições, uma em alto, uma em cruzado, uma em alto. Completei as 3 carreiras, na quarta eu faço diminuição. Tudo de novo, uma carreira em ponto alto, uma em cruzado, uma em ponto alto. Na quarta carreira, que é a carreira de cruzado, faço a diminuição. Toda carreira de diminuição, eu vou diminuir dessa mesma forma. Um ponto aqui na direção da costura do ombro e um ponto lá no início, bem embaixo, na parte da cava. Com isso, diminuímos um cruzado a cada 3 carreiras completas. Na quarta, eu faço a diminuição, até completar 29 carreiras no total. Com as 29 carreiras, eu já tenho a parte da manga finalizada. Já finalizei a confecção da manga e aqui eu vou dar algumas dicas para vocês. Como eu disse e mostrei, faremos as diminuições a cada 3 carreiras. Então, 1, 2, 3, na carreira do cruzado, faço a diminuição. 1, 2, 3, na carreira do cruzado, sempre na quarta carreira, a diminuição. Faço 3 carreiras, na quarta eu faço a diminuição. Por que eu tenho esses fiozinhos aqui? Eu achei mais fácil marcar cada carreira que eu fiz as diminuições. Assim,
fica mais fácil a visualização e eu não preciso ficar contando para me certificar onde eu fiz a diminuição. Por exemplo, diminuí aqui, aí fiz 2 carreiras e eu não marquei. Aí eu tenho que voltar a ficar olhando, conferindo onde está a diminuição e tudo isso a gente acaba perdendo tempo. Então, eu fui marcando, assim ficou mais fácil, porque a gente para várias vezes na confecção por um motivo ou por outro. Então, eu nem preciso contar, eu olho onde está o último, eu já sei certinho qual carreira eu devo diminuir. Aqui no final eu também coloquei os marcadores, ó. Então, se você tiver marcador de ponto, pode ser um alfinete, um fiozinho de outra cor, então você escolhe. Como eu disse, trabalhei até completar 29 carreiras. Aqui no início da manga eu tinha 26 cruzados. Aqui no final, após as 29 carreiras, na carreira de número 28 eu fiz a última diminuição e encerrei com uma carreira em pontos altos. Aqui, nessa última carreira de diminuições, fiquei com 19 cruzados. Dica: se a pessoa é mais alta, tem o braço mais comprido, aqui você não precisa mais fazer diminuições para que não fique muito ajustado o punho. É só depois da carreira, a última carreira aqui de diminuições, onde eu fiquei com esses 19 cruzados, é só continuar trabalhando em carreiras, fazendo uma cruzado, uma carreira em pontos altos, até o comprimento necessário. Bem, já finalizei a confecção das 2 mangas, agora eu pego a minha agulha de tapeçaria, passo aqui mais ou menos uns 60 centímetros de fio na agulha, para que eu possa fazer a costura do ombro. Aqui no final eu cortei o fio. Eu só vou puxar deixando ele aqui para arrematarmos tudo no final. Costura do ombro. Eu vou contar aqui 7 carreiras. Eu coloquei um marcador, se você preferir, você pode colocar ou não. Viro aqui, lado avesso. E eu vou fazer essa costura com a agulha de tapeçaria. Então, eu venho aqui, passo a minha agulha e depois eu vou costurando. Você pode começar de um lado ou do outro, passando ponto a ponto, tanto de um lado quanto do outro. Como os pontos estão na lateral, você passa em todas as laçadinhas, mantendo a carreira igual, ou seja, desse lado eu tenho a carreira em pontos altos, desse lado também. A próxima carreira é em cruzado, então, olha lá, cruzado desse lado, cruzado do outro. E assim, eu vou costurando, eu deixo a pontinha aqui para arrematar depois e costuro até completar as 7 carreiras, tanto desse lado quanto do outro. Costura dos ombros já finalizada, tanto de um lado quanto do outro. Aqui eu já virei novamente para o lado direito e agora eu vou fazer um acabamento em volta de toda a base. Dou uma laçadinha aqui na agulha e venho aqui nessa parte onde eu tenho a parte que seria da gola, eu vou fazer um acabamento em pontos baixos. Então, aqui bem no final da lateral subindo em direção a essa parte da gola, eu faço 2 pontos, porque eu tenho aqui o cantinho, então, para deixar ele mais arredondado. E depois disso, sobre o ponto, eu faço 2 pontos baixos. Venho na laçada do ponto, 1, 2 pontos baixos. Venho no próximo,
2 pontos baixos. Próximo, 2 pontos baixos. Então, ó, ele vai ficando com o acabamento bem certinho, não fica assim, só nessa lateral do ponto. Agora, eu dou toda a volta aqui, venho pra outra parte, ó. Depois eu desço a lateral, aqui como eu tenho os pontos certinho, eu faço um ponto baixo em cada ponto alto. Lá na parte de baixo do casaco, eu também tenho as carreiras que ficam com os pontos na lateral, virados pra mim, né? Com a lateral virada pra mim. E aí, eu faço o mesmo processo que eu fiz aqui na parte de cima, 2 pontos baixos por carreira. Depois que eu circular toda a lateral, olha aqui onde eu comecei, eu subo essa parte aqui da última lateral, né? Agora, dou a volta na parte da gola, desço a lateral, passo por toda a parte de baixo da base do casaco e subo a lateral, onde eu vou encontrar aqui o primeiro ponto que fizemos. Já percorri toda a volta, cheguei aqui no último ponto, venho no primeiro e fecho com ponto baixíssimo. Depois disso, eu levanto uma correntinha, que eu já conto como primeiro ponto baixo, volto nesse ponto e faço mais um baixo. Fiquei com 2 baixos no primeiro e faço 2 baixos no segundo, para manter essa parte do canto arredondada. Dessa forma, eu repito tanto nesse canto, quanto na parte de cima do outro lado e lá na parte de baixo também, no final da lateral. Então, os 4 cantinhos, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, fico com 4 pontos baixos. O restante da carreira, bem simples, só trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, um ponto para cada ponto de base. Circulo toda a base do casaco e depois já volto dando continuidade a essa parte do acabamento. Após finalizar a carreira em pontos baixos, já temos 2 carreiras no total, em volta de toda a base, formando esse acabamento. Agora, se você preferir, você pode deixar só com os pontos baixos. Aqui já fica com o acabamento pronto. Como eu quero ainda fazer mais uma parte do acabamento, eu escolhi trabalhar uma carreira em ponto caranguejo, que é opcional. Então, depois de fechar com um ponto baixíssimo, eu volto no ponto anterior, busco a laçada e fecho as 2 laçadinhas de uma única vez. E dessa forma eu sigo, sempre volto no ponto anterior, busco a laçada. Fiquei com as 2, eu fecho de uma única vez. Ponto anterior, busco a laçada e fecho as 2. Ponto anterior, busco a laçada e fecho as 2. Dessa forma, toda a volta, até chegar aqui, novamente, encontrando o primeiro ponto, chegando aqui no primeiro ponto que fizemos. Então, circulo toda a volta e depois volto arrematando o fio e mostrando para vocês já a peça finalizada. Já cheguei ao final da carreira, percorri toda a base, fazendo o pontinho caranguejo e chegando aqui, onde eu prendi o primeiro ponto, fiz o último ponto caranguejo e já cortei o fio. Depois disso, eu venho com esse fio lá de trás, aqui pra frente, e levo lá pra trás novamente para arrematarmos o fiozinho. Eu vou fazer o seguinte: eu passo por dentro de uma laçadinha que esteja um pouquinho mais abaixo. E começo a arrematar. Eu formo uma nova laçada,
passo o fio por dentro e depois eu venho trazendo esse fiozinho por dentro de várias laçadinhas do ponto. Formo novamente uma nova laçada, passo o fio por dentro. E depois escondo o restante do fiozinho, mais uma parte dele, né? Por dentro de várias outras laçadinhas. Depois é só arrematar o fio. Eu vou repetir o mesmo com todas as outras pontinhas e depois já volto mostrando a peça finalizada. Bem, pessoal, prontinho, casaco já arrematado. Finalizei arrematando todas as pontinhas e eu amei o resultado. Super fácil de ser confeccionado, bem rapidinho e fica com um caimento super bacana. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostaram, não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar o like para ajudar o trabalho da professora. E até a próxima. Tchau, tchau!